Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro. Unidade de mobilização nacional pela anistia. Tem o seu nome gravado em ouro bordado na luta pela democracia. Mãos unidas, peito forte, a vitória é nosso norte. Na defesa do nosso amado chão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro, patrono do nosso pavilhão. Passo firme e altaneiro, João Cândido Marinheiro. Qual o nome, idade, posto e força? Meu nome é Luiz Carlos Figueiredo. Eu nasci em 16 de maio de 43, conto hoje 72 anos de idade e atualmente sou suboficial por província segundo tenente, originário da anistia que eu recebi na no Ministério da Justiça através da Lei 10.559. Índio, você exercia alguma atividade antes de entrar para a Marinha? Eu saí de São Luís do Maranhão e vim para o Rio de Janeiro em 1955. E na época eu tinha 13 anos, em 12 anos, ia fazer 13. E eu comecei a trabalhar aqui com 14 anos, porque eu não pude mais continuar estudando. E aí eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei em diversas coisas. Eu trabalhei como auxiliar de escritório, e assim em fábricas, e eu fiquei trabalhando até ir para a Marinha em 1962. Tá ok, agora me fale sobre sua origem militar, sua escola, sua passagem pela escola e o embarque do primeiro navio. Ingressei na Escola de Aprendiz de Marinha de Santa Catarina, turma Mike, em 1962, 61, e jurei bandeira em 1962. Foi, se eu não me engano, a primeira turma de 1 ano e 6 meses. E na escola, durante o curso, éramos preparados para seguir carreira militar dos praças da Marinha, que abrange graduações, que vai até suboficial, e dentro dessa carreira militar também tem o quadro de oficiais auxiliares da Marinha, que também faz parte da carreira do marinheiro. A sua passagem na Escola de Santa Catarina, em 62, você fez um curso de 1 ano e meio ou de 1 ano? 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Após o curso, você embarcou em que navio? Após o curso, eu vim para o Cruzador Barroso. Foi o meu primeiro navio, Cruzador Barroso. E quando eu cheguei lá, encontrei uma série de movimentos, né, inclusive greve de fome, né? E era uma coisa que na época as pessoas falavam muito, né? E falavam que a comida era ruim. E eu ficava só observando, que eu tinha acabado de chegar nos navios, né? E aquela história de greve de fome, ainda não tinha ouvido falar na Associação dos Marinheiros. E eu participei dessa greve de fome em solidariedade e findei sendo vamos dizer, expulso do navio, porque fui mandado para o Paraíba, que é o meu segundo navio. E lá no Paraíba começou a se desenvolver outros níveis de luta. E aí foi quando começou a surgir a Associação dos Marinheiros. Minha participação na associação foi tentar ir para um curso que eles faziam, não me lembro aonde, mas eu na época não conheci nenhum líder da associação, muito menos o Anselmo, e participei de algumas coisas dentro do navio,
também em solidariedade, e depois findei sendo expulso da Marinha por participação desses movimentos. Então você foi envolvido sem participar do Sindicato Metalúrgico. Seu movimento foi a bordo do navio Pernambuco. Não, Paraíba. Navio Paraíba. Exatamente, eu não fui ao sindicato, primeiro porque naquele dia eu estava de serviço. E no outro dia já tinha acumulado, a luta tinha se desenvolvido de uma certa forma, em que a gente tinha tido notícia de que as pessoas estavam sendo cercadas no sindicato e precisávamos de ir para lá. Então, isso aí gerou o tal do motim no CT Paraíba e outros navios, né? E muita gente conseguiu sair dos navios porque, na verdade, a ordem era que não deixasse os navios suspender. Isso era uma ordem, não sei quem deu, mas a gente tinha essa ordem, não deixar os navios suspender. E a forma melhor do navio não suspender era o pessoal sair. Então, eu tentei sair com os colegas do navio, mas a gente não conseguiu. Então, nós fomos considerados amotinados e dali gerou o processo, que é o processo 255-64, e eu fui condenado a 1 ano, devido à menor idade, e no final eu acabei cumprindo 5 anos e 1 mês de prisão. E vários colegas, porque na verdade foram 29 companheiros desse processo, e todos fomos condenados a 145 anos de prisão. Você, após o golpe de 64, você passou quanto tempo para ser expulso da Marinha? Que mês você foi expulso e ano? Foi mesmo ano? Eu não lembro não, mas é complicado saber essas coisas. Mas eu lembro que o meu processo, que é 64, né, foi um dos primeiros processos que resultou na prisão dos companheiros, porque eu fui preso e quando cheguei lá só encontrei na época um companheiro que era o Osmar de Jesus Mendes Barbosa, que era do meu navio. E depois começou a chegar pessoas, mas naquela época nós fomos para o presídio naval. E depois é que nós fomos transferidos porque acumulou pessoas e já não estava mais dando condição de ficar lá, e houve uma negociação e mandaram a gente para o presídio civil. Fomos para Esmeraldino Bandeira, ou não, Frei Caneca, na rua Frei Caneca, depois fui para Bangu. E fiquei em Bangu, depois de Bangu a gente voltou para o presídio lá da rua Frei Caneca, acho que era o Esmeraldino Bandeira, e depois da fuga, em 69, a fuga que saiu do Duarte, Marco Antônio, esse pessoal, aí nós fomos transferidos para a Ilha Grande. E na Ilha Grande eu fiquei até o final da prisão. Você cumpriu 5 anos de cadeia lá na Ilha Grande? Minha pena inicialmente era 1 ano. Então, eu condenado a 1 ano, eu não poderia ter sido excluído da Marinha. Por quê? Porque no Código de Processo Militar, lá diz o seguinte, que só se pode ser excluído da Marinha depois de condenado a mais de 1 ano e depois do trânsito em julgado. E o que aconteceu? Eu fui condenado a 1 ano de prisão e sob a alegação de que era menor de idade. Então eu não teria que ter ficado preso nem um dia e findei ficando 5 anos e 1 mês. E mesmo assim, houve uma modificação no Código, a minha pena caiu para 4 anos, e vários colegas saíram com livramento condicional e eu só saí com 5 anos e 1 mês. Muito bem. E você se recorda dos companheiros que cumpriram pena com você na Ilha Grande? Sim. Inclusive, eu não tinha conhecido ninguém que fosse líder naquela época, e depois foi preso Marco Antônio, Antônio Duarte, Zé Duarte, o Capitani, e essas pessoas que eram as lideranças, né? Eram nossas lideranças na Marinha. Teve também pessoas da Aeronáutica, como o Prestes, Antônio Prestes Paula, que era da Aeronáutica, era sargento. E esse pessoal, depois houve uma fuga, e foram 9 companheiros, entre eles Marco Antônio, Zé Duarte, Antônio Duarte, mas só que o Zé Duarte tinha saído da prisão em livramento condicional, ele participou dessa fuga mais de fora para dentro, como foi o caso do Viegas, e foram 9 companheiros que se evadiram, né, em 1969. E
Daí nós fomos transferidos para a Ilha Grande, por medida de segurança, não sei. Aí na Ilha Grande, vocês, iniciados políticos, vocês presos políticos, tinham alguma diferenciação em relação aos outros? Eram vistos juntos com todos, os presos eram separados? Existia algum aspecto de consideração por não ser um preso comum, um ladrão, um assassino? Não, até a ida para a Ilha Grande, nós ficamos no meio da coletividade. E, por sinal, éramos considerados, éramos respeitados por aqueles presos comuns. E já na Ilha Grande nós ficamos separados do coletivo. Por quê? Porque na fuga, participaram dessa fuga, foram com os companheiros 3 presos comuns. O Pancho, não me lembro o nome dele todo, mais 2 que passou muitos anos, eu não lembro, né? Mas foram 3 presos comuns que se juntaram aos marinheiros e foram naquela fuga, né? Então, por isso, eles separaram a gente da coletividade, né? Porque a coletividade ela nos respeitava, nos considerava, nós éramos considerados revolucionários e tal, e por isso ficamos separados. Você, durante o seu período de cárcere lá na Ilha Grande, você presenciou alguma tortura aos presos políticos? Não, na Ilha Grande não houve tortura. Essas torturas se davam no DOI-CODE, nos presídios, nos quartéis, né? Lá o pessoal já ia condenado, então não havia tortura. Quer dizer, não havia tortura física, essa que a gente conhece, espancamento, tocar fogo, esse negócio todo, mas nós participamos de alguma medida, porque teve um momento lá em que nos jogaram nas celas, eram celas que não tinham o mínimo de luz, e tínhamos que ficar lá comendo com a mão, e tudo sujo, né? E a gente só ouvia até barulho de ratos, mas não via nada, a gente não via o companheiro que estava do lado, né? Era aquela cela. E naquelas celas ali, eles botavam os presos comuns. Eles botavam eles, então tortura sempre existiu, né? Mesmo que não fosse física, mas psicológica, né? E sempre existiu. Você cumpriu toda a pena imposta ou algum advogado conseguiu reduzir sua pena e você sair antes? Não, a minha pena ela foi até além, né? Porque, como eu já falei, eu fui condenado a 1 ano, depois ela se transformou em 5, uma aberração, porque eu era menor, e depois ela caiu para 4 com a mudança do Código Penal Militar, e mesmo assim eu só saí com 5 anos e 1 mês. E tem uma coisa curiosa, eu posso colocar aí, que por causa dessa fuga, então houve a minha separação com a minha esposa, né? Perseguição e tal, e com medo e tal, ela resolveu, a família dela não queria mais que ela me visse, então houve a separação. E quando eu saí, eu fui ver que tinha um processo contra mim de anulação de casamento. E aí eu peguei o processo para ver, e lá dizia o seguinte, que o processo estava correndo a revelia porque eu estava na União Soviética. Quer dizer, então era um absurdo esse tipo de coisa, e eu realmente até hoje acho engraçado, mas meus documentos, quando eu pedi lá na ABIN, então lá dizia que eu estava na União Soviética, e eu estava preso na Ilha Grande. Estava bem pertinho. Ô Índio, você falou aí de uma fuga dos companheiros, você estava também nesse mesmo ambiente de fuga, e por que você não fugiu também? Olha, essa pergunta é interessante, porque depois da fuga houve um inquérito, né? E esse inquérito, uma pessoa me avisou, um preso comum, que eu me relacionava muito bem com os presos comuns, e muitas coisas ele me davam a dica, né, o que estava acontecendo e tal. E então eles me avisaram, um camarada lá, ele me avisou que eles iam pôr a culpa em mim, que a minha mulher teria trazido as armas. Então eu fiz um esforço para ser o primeiro a responder. Então, lá naquele inquérito interno da penitenciária Lemos Brito, que era Lemos Brito, não era Esmeraldino Bandeira, então eu me prontifiquei de ser o primeiro a responder. Então, exatamente isso que você acabou de me perguntar, o diretor do presídio perguntou: por que você não foi na fuga? E eu disse assim, mas era para ir?
Aí ele ficou sem graça. Aí eu falei, digo, olha, o negócio é o seguinte, que vocês querem falar é que eu casei, que minha mulher foi que trouxe as armas, bababá, porque vocês precisam de um bode expiatório. Mas pergunta aí, tinha o diretor do... eu não lembro mais como era o título, era o cara do sistema penitenciário lá. E ele estava lá preso porque não sei mais como é que é o nome que se dava naquilo, mas eles achavam que ele havia facilitado a fuga porque não quiseram, né? Eles acharam o seguinte, que você iria participar da fuga, eles de alguma forma sabiam, e eles estavam se preparando para eliminar os companheiros, mas só que não deu certo. Então eu falei, pergunta ao fulano aí, era a Interpol, né? Ele estava lá seguro pela Interpol, pergunta ao fulano por que eu não fui, né? E aí eu acabei dizendo que eu não tinha que ir, porque a minha pena estava terminando, né? Mas eu vivia aqueles momentos, inclusive a gente ficava preparando, né, o material, e eu era muito ligado ao Marco Antônio, então a gente ficava nos cantos, lá escondido, lá e fazendo as apostilas, né, que iria servir para a luta armada. Então eu entendia, eu não sabia espanhol, mas eu lia e passava direto para o português, né? Então eu fiz as apostilas, né? Aquelas apostilas que veio dos botoneiros, não sei como é que veio, né? Veio e através dos companheiros, então a gente montou aquelas apostilas e houve a fuga. E o Marco dizia que eu ia, mas não sei porquê, eu acabei não indo. Mas também não precisava ir, porque não havia uma infraestrutura suficiente para levar muito mais gente, e a minha pena já estava terminando. Aí o que aconteceu? Eu saí da prisão em 70, aí eu já tinha caído, né, os companheiros, alguns morreram, como o Marco, e o Viegas estava no Chile, e o Capitani também. Então eu fiz contato com o que chamava CMRP, era a organização que foi fundada pelos marinheiros, e eu fiz contato com eles, depois eu ingressei no MRP e trouxemos para cá o Capitânio e o Viegas, né? E durante muito tempo se militou aqui. O Marco Antônio depois veio ser assassinado em Copacabana. Você sabe alguma coisa como aconteceu essa execução do Marco Antônio? Não, eu sei, eu não sei se a gente poderia dizer execução, porque disse que ele morreu numa troca de tiro, né? Ele foi levado para um aparelho, e quando chegou lá naquele aparelho, que segundo eu me lembro ainda, aquele aparelho era do PCBR. E quando chegou lá, a repressão estava lá dentro, e trocaram um tiro e ele morreu fora, né? Hoje, inclusive lá perto de onde ele morreu, parece que tem o nome dele, né? Onde foi que ele morreu? Em Copacabana. Tem o nome dele, a gente poderia depois ver isso. Foi na rua Hilário de Gouveia? Eu não sei, mas tem lá uma praça lá, eu sei que tem o nome dele lá. A gente deveria procurar ver isso e melhorar essa história, né? Mas aí o Marcos foi morto naquela época e ele não foi assassinado, ele trocou tiro, né? E morreu. Mas parece que ele baleou pessoas. Bom, existe aí, no meio dos imensos conhecimentos sobre a nossa história, que o Anselmo, também chamado de Cabo Anselmo, na realidade ele está sem curso, ele já entrou para o sindicato, já serviço da CIA, o que eu acho que não é verdade. O que você acha disso? Bom, eu também não acho que seja verdade, porque Anselmo parece que ele é praça de 59. 58, né? E quem levou ele, isso aí eu tenho certeza, quem levou ele para o sindicato foi Antônio Duarte dos Santos, colega que faleceu há pouco tempo, inclusive foi homenageado, né? Recebeu medalhas pós-mortem. E eu, conversando uma vez lá na prisão com o Antônio Duarte, ele falou para mim que ele que levou Anselmo lá para a associação, né? E ali não tinha traidores na época, porque se a gente, na verdade, ali era era lideranças coletiva. O Anselmo ele não era um deus, o Anselmo era um líder, era um cara que fazia os discursos, era o presidente, né?
Mas se você vê os discursos, ela tem fundamentação, né, histórica, muito bem feita. Diz até que aquilo foi escrito pelo Marighella, não sei, né? Mas a história que eu conheço é que depois que Anselmo foi para Cuba, que voltou para cá, foi preso pelo Fleury, e aí ele passou para o outro lado. E aí, inclusive, tem um pessoal lá de Paulista, né, que foram mortos, que tinha até... Eu tenho essas fotos, se vocês quiserem, eu passo isso depois para vocês, foto do pessoal que morreu lá, e é uma história que daria um livro, né, essa história do Anselmo, porque depois nós fomos fazer o enterro, que aconteceu o seguinte, o Manuelzinho, depois de muitos anos, aí descobriu a esposa dele, ela nos procurou aqui na UNA e disse o seguinte, olha, meu marido está enterrado em tal lugar e nós temos que desenterrar. Então, o pessoal da UNA, Coutinho, na época, acho que era o presidente, então nós fomos lá para Pernambuco e já tinham desenterrado os ossos do Manuelzinho. E qual foi a história? Que o Manuelzinho morreu lá, sob tortura, e foi colocado lá no meio dos outros companheiros, em Paulista, né? E eu tenho a foto dele, a foto está do lado de fora, ele não está junto com os outros. E então disse que o coveiro conhecia ele e falou com a mulher dele, que, olha, o teu marido está enterrado em tal lugar. Então desenterraram e enterraram em outro lugar. E depois de anos, aí ela vem, a Genivalda, né, que é a esposa dele, e disse, olha, meu marido está enterrado em tal lugar, e nós fomos lá para levar ele para Toritama, e ele foi os ossos, né, depois de muitos anos, aí os ossos foi no caminhão do Corpo de Bombeiro, coberto por uma bandeira, eu tenho essas fotos, e lá hoje é feriado municipal, e em Toritama, a avenida principal tem o nome dele, José Manuel da Silva, se eu não me engano, a gente chama ele de Manuelzinho, né? Então eu realmente não acho que o Anselmo já era traidor. Também não. Ô Índio, você nos fala um pouquinho o que você fez após sair da Marinha. O que você fez até a sua reintegração? Oh, isso aí é complicado, né? Porque eu fiz muita coisa, né? Eu quando estava na prisão, eu conheci o Gabeira. O Gabeira depois foi trocado pelo embaixador, mas antes dele ser trocado pelo embaixador, ele deixou um ponto comigo, porque eu estava para sair com o MR8. Então, quando eu saí, eu procurei o pessoal do MR8 e me integrei ao MR8, né? Depois houve um problema, aí eu fui para o MRP, e depois saí da MRP, voltei para o MR8, onde fiquei até quando mudou o esquema, né, que mudou a estratégia, não era mais o socialismo, agora seria o governo popular, e acabou a luta armada, mas eu fiquei militando no MR8 e há muito tempo, né? Eu só conheci um outro companheiro, eu vou falar o nome dele, que não tem problema, o Osmar de Jesus Mendes Barbosa, que quando eu estava no MRP, ele já estava no MR8. Então depois eu voltei para o 8, então ficamos no 8 durante muitos anos. E profissionalmente exerceu alguma coisa, trabalhou alguma coisa aí fora? Eu trabalhei pouco, né? Porque eu trabalhei na Bob's, na Avenida Brasil, aí eu saí do Bob's e me integrei no MRP, né? E depois eu fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos, mas quando eu trabalhava no Sindicato dos Metalúrgicos, eu era militante do MR8. E depois eu fui trabalhar na CTC. Aí eu já não era mais militante de organização nenhuma, tudo tinha acabado, e eu trabalhei na CTC, que foi o último emprego. Até 1999, quando eu fui anistiado, mas eu saí da CTC antes, né? Eu fui ser fotógrafo porque eu vivia clandestinamente, né? Eu não vivia clandestinamente, eu vivia com meu nome, mas militava em organizações e lá a gente era clandestino, né? Não saía dizendo para todo mundo que era da organização A, B ou C. E para mim ter documento,
eu resolvi o que eu podia fazer, ser autônomo, né? E como autônomo eu fui ser fotógrafo, que era o documento que eu tinha de fotógrafo para apresentar em caso de batida policial, né? E fui fotógrafo muitos anos, uma profissão que eu gostei muito, né? E só que a fotografia, ela não tomava o tempo integralmente, né? Ela normalmente era final de semana, né? E durante os outros dias eu fazia outras coisas, né? E parei de fazer a fotografia quando começou a surgir, todo mundo já começou a fazer foto, eu fui vender salgado. Fui vender salgado e vendi salgado até quando veio a minha anistia em 1999. Sim, vamos começar agora aí. Como foi a sua reintegração? Qual foi o pedido do advogado? Como você chegou a ser anistiado? Bom, eu procurei o Sena, né? O Lourenço Bernardino Sena, ele estava fazendo os processos dos companheiros, ele foi marinheiro também, e ele ingressou com uma ação, não para mim, é uma ação coletiva, nós éramos mais de 100, porque antigamente os processos podiam ter várias pessoas, né? Então, nosso processo é mais ou menos uns 110, e teve processo que tinha 138 companheiros, né? E ele deu entrada naquele processo em 1985, antes da emenda 26. E depois eu comecei a me inteirar o que estava havendo com as anistias, porque todo mundo ganhava e a gente não ganhava, né? Então eu fui querer saber o que estava acontecendo com a anistia. E aí eu descobri, né, inclusive, que a juíza da 14ª Vara tinha determinado a ele que fizesse desmembramento e deixasse 10 em cada processo. E ele fez isso, mas deixou 33 nesse meu processo, que até hoje ele está tramitando. Só no Supremo ele está lá desde 1998, tramitando. Agora, nós fomos reintegrados em 99 por força de uma execução provisória. A gente entendeu que havia possibilidade de pedir uma execução provisória e, através de outro advogado já, não foi do Sena, o Sena continuou com vários coautores do processo, mas eu saí do processo e pedi, né, para outro advogado, na época, que fizesse, no caso até foi o Gerson, que fizesse a execução provisória da gente. E ele fez e nós fomos anistiados a partir de 99, janeiro de 99. E a partir daí nós começamos a receber, quer dizer, de 99 eu, no caso, fui a suboficial, depois, com a nova lei de anistia, que é a lei 10.559, aí eu fui a segundo-tenente. Quer dizer, recebo hoje como suboficial com provento de segundo-tenente pela lei 10.559, estou aguardando o processo que está no Supremo desde 98, transitar em julgado para poder fazer a execução. O seu processo de anistia, de suboficial, se eu não me engano, era de 85. 85. Só veio sair em 99, 14 anos depois. Por quê? O que aconteceu para demorar 14 anos no processo? Bom, eu acho que eu já respondi isso, que inclusive ele não terminou, ele está desde 98 no Supremo. O que acontece é que eu não sei porquê, eles não querem dar anistia para esse pessoal. Só que esse pessoal já estão anistiados. Ou tem colegas, como é o caso do Antônio Duarte dos Santos, ele tem 5 anistias, inclusive dado pelo próprio Supremo. E lá no Supremo dizem, nesse processo nosso, que Antônio Duarte dos Santos não tem direito à anistia. Por quê? Porque eles aplicam a súmula 674, uma súmula que surgiu aí por interesse do próprio Supremo, e que diz que é irrelevante a motivação política. Mas, olha, o Antônio Duarte já está anistiado em outro processo de 93 pelo próprio Supremo. Tá ótimo. Vamos lá. Eu queria que você me falasse agora sobre sua participação na UNA. Inclusive, foi você que me trouxe para a UNA. Em 94. Está gravando isso? Você me trouxe para a UNA. Certo? Eu queria que você falasse a sua participação na UNA. Bom, e quando a gente foi tratar lá no Supremo do artigo 8º, porque nós tínhamos ingressado com um mandado de segurança contra o Figueiredo, e lá nós perdemos.
Nós perdemos porque houve um mau encaminhamento dos advogados. Nós já estávamos anistiados a partir de 79 pela Lei 6683 e a Marinha não cumpriu. Só que na época a gente não sabia disso. Quem sabia era apenas o advogado, o Sena, né? Ele sabia que tinha as decisões dadas pela auditoria e foram os ofícios para a Marinha, mas a Marinha não cumpriu. Por isso nós tivemos que entrar na Justiça. E em 1988, houve lá uma discussão, o Clóvis Ramalhete, que era o consultor-geral da República, ele disse que a gente deveria se organizar melhor. E saímos de lá com a ideia de que tínhamos que fazer uma entidade. E essa entidade, o Joelso, eu não me lembro o nome do Joelso todo, e o Shoa Cavalcante, eles começaram a falar de a gente criar a tal da entidade e essa entidade vai se chamar UNA. E eles me pediram que eu participasse, a gente participou, eu comecei a fazer livro de ouro e tentar arrumar dinheiro, né, para poder manter a entidade. E aí alugamos uma sala e montamos a entidade. E o Joelso foi o primeiro presidente da UNA, que foi a diretoria provisória, né? Então quem fundou a UNA foi o Joelso, o Shoa, eu e Erivaldo França. E pedi ao Cavalcante que fosse, porque o Cavalcante já estava anistiado e a gente precisava de ter uma sede. E o Cavalcante era o único que tinha condição, pela situação dele, de alugar uma sala. Mas assim mesmo ainda precisava de um fiador. Aí eu procurei o Freire, hoje o companheiro falecido, e ele foi o fiador e a gente fundou a UNA. E depois, a UNA já tinha conta bancária, tinha tudo, depois foi ter a eleição, que o Sena foi o primeiro presidente. Essa eleição ela foi feita no Circo Voador e eu não quis participar mais, mas assim mesmo eles me puseram, o primeiro presidente foi o Sena, o primeiro presidente efetivo, é o Lourenço Bernardino Sena, e me puseram lá diretor de patrimônio. E é isso, sobre a fundação da UNA é isso. Agora, teve momentos em que a grande parte não estava anistiada e eu tinha que ficar sozinho, tomando conta da entidade para não fechar, né? E fazendo livro de ouro e fazendo discurso por aí para arrumar dinheiro para pagar isso, né? E a gente hoje tem uma entidade forte, né? Dona de sua sede, né? E que tem muita coisa ainda para fazer pela anistia, mas sem entidade a gente não conseguiria fazer nada. Tá bom, eu quero que você fale alguma coisa, teça algumas considerações a respeito dessa ideia de se tomar esses depoimentos, essas entrevistas, para se fazer a memória da UNA. O que você achou disso? O que você acha disso? Bom, eu sempre achei que era necessário isso. Como eu acho que é necessário ter jornal, ter página na internet, por quê? Porque as autoridades, elas sempre quiseram negar o nosso direito da anistia. Elas dão o mínimo possível, né? Porque nós temos direito hoje, e já na emenda 26, de galgar postos. Por quê? Porque o marinheiro ele não vai só até sub, como é afirmado pelo Poder Judiciário. A carreira do Praça da Marinha ele vai até o quadro de oficiais auxiliares. E já há muitos anos que eles tentam ludibriar a própria lei e não entregar o nosso direito, quando tem muitos companheiros que já são. E essa atividade que a UNA faz hoje, e é pena que muitos companheiros estão fora do Rio de Janeiro, eu acho que deveria fazer isso com vários companheiros, fora do Rio, na Paraíba tem o Adeildo, tem vários companheiros que têm uma riqueza imensa para declarar, a gente poderia convidar eles ou para vir aqui, né? O Osmar, esse pessoal todo, e a gente faria um trabalho muito bom, que depois poderia fazer uma síntese e fazer até um histórico, escrever umas coisas sobre isso aí. Mas eu acho que se
houve hoje isso aqui é porque foi o momento, né? É o momento e possivelmente é porque o nosso presidente está aberto para esse tipo de coisa, né? Muito bom. Passos firmes altaneiro, João Cândido Marinheiro.